Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de promessas. Ele é Deus de promessas. Ele é um Deus que não falha. Quantos que estão aqui nessa noite têm promessa de Deus na sua vida? Erga a sua mão. As promessas de Deus, elas passam pelo tempo, mas elas vão se cumprir na sua vida. Deus é infinitamente misericordioso. Deus é infinitamente maravilhoso. Deus é infinitamente soberano para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na minha vida, na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15. Esteja à vontade para ficar de pé, para ficar sentado da forma que você quiser. O Espírito Santo vai te alcançar. Eu quero compartilhar com você um livro. Aqueles que puderem ler. É o livro que chama Abraão, o amigo de Deus. Eu já li e reli esse livro 3 vezes. E esses dias, meditando sobre a trajetória do patriarca Abraão, Deus falou assim para mim: às vezes você guarda as coisas só para você. Tem tanta gente precisando saber que eu sou um Deus que cumpre promessas e não falho. Compartilhe com alguém. E eu vou compartilhar no final deste culto. Eu vou estar vendo alguém a quem Deus me direcionar para presentear você também com esse livro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 15, do livro de Gênesis, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza,
riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito e até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 14, você vai perceber que Abraão, ele estava vindo de uma guerra. E esse texto que nós acabamos de ler, ele se dá após uma guerra vivida por Abraão. No capítulo 14, Abraão ele luta ao lado do rei de Sodoma contra os inimigos cruéis, os mais cruéis que podiam existir. E tudo isso para ele resgatar o sobrinho dele, Ló. Vocês lembram que Ló escolheu ir lá para Sodoma? Se você ler com calma na sua casa, um pouquinho antes, você vai ver essa história. Além de resgatar o seu sobrinho, ele também ia fazer um bem para aquele povo. Veja bem, Abraão, ele sai de uma guerra. No capítulo 14, ele enfrenta uma guerra, ele enfrenta uma luta. Se não me engano, Abraão sai para essa luta com 318 homens para lutar. Aí no capítulo 14, diz isso. Onde ele saiu, não sabia se ia ganhar ou perder, mas de uma coisa ele tinha certeza, que o Senhor era com ele. E geralmente, quando nós saímos de uma guerra, quando nós passamos por grandes lutas, quando nós passamos por grande batalha, nós travamos batalhas, a gente tem a tendência de pensar em tudo aquilo que a gente passou. Você olha e você diz: meu Deus, eu passei por uma guerra terrível, eu passei por uma luta terrível. Quando nós saímos de uma guerra, nós pensamos em tudo que nós passamos e nós analisamos fato por fato. Nós analisamos o que seria de nós se a gente não tivesse sobrevivido, o que seria da minha família, o que seria do meu casamento, o que seria do meu ministério, o que seria dos meus filhos, se eu não tivesse conseguido. É assim que a gente pensa, querida, quando sai de uma guerra. E com Abraão não foi diferente, não. Pelo menos comigo é assim também. Quando eu passo por grandes lutas, eu travo grandes lutas como vocês também. Lutas que vocês não podem nem imaginar. E Abraão, ele tinha saído de uma grande luta, de uma grande guerra. Mas foi vencedor. Ele saiu dessa guerra vencedor. E é nesse exato momento em que Abraão ele está refletindo sobre a sua vida, sobre as promessas que Deus tinha feito para ele, que na velhice dele ele teria um filho. Lembram disso? Sim? Que a descendência dele seria grande. E Abraão está ali pensando nas lutas, pensando naquilo, que ele já está velho mesmo. Nós vamos ver isso que ele estava pensando mesmo ao longo desse texto. Sabe quem chega na casa de Abraão? Deus.
nesse exato momento desse conflito todo que ele está vivendo, Deus chega na casa de Abraão. Talvez, querido, você que está aqui nesta noite, você não esteja vendo a saída, você está olhando para o teu problema, você está olhando para a tua dificuldade, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja as dívidas que estão acumuladas na sua casa, seja os problemas que você está enfrentando, você não vê saída. Talvez você que esteja aqui nesta noite esteja passando por uma guerra. Mas eu quero que você entenda bem uma coisa nessa noite. Quando nós estamos passando por guerra, e se você está passando por uma guerra, arruma a tua casa, porque Deus vai te visitar. Arruma a tua casa, porque Deus vai chegar nela para te visitar. Deus já está a caminho de te visitar. Só quem entendeu, dá um glória a Deus, arruma a tua casa. Porque Ele está chegando aí para você, querido. Porque é Ele que vai adiante das suas guerras. Ele é que vai adiante da sua vida. Lendo esse texto, nós percebemos que Abraão, ele está inquieto. Ele está pensando em tudo que lhe aconteceu. Aí o Senhor aparece para ele e diz assim: olha, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Abraão, eu tenho visto a tua inquietação. Tu estás aí pensando em tudo que tu poderia ter perdido, mas eu sou o teu escudo. Você sobreviveu a esta guerra porque eu fui adiante de você. Você venceu essa guerra porque Deus está diante de você, querido. Ele disse para Abraão assim: eu sou o teu galardão. Por que se preocupar com o que você vivenciou? Ou por que se inquietar com aquilo que você não tem? Se eu, o Senhor, sou o teu escudo, o teu galardão, aleluia. Exatamente assim, ele disse para Abraão. Sabe o que o Senhor disse para você nessa noite, querido? Se você morrer, eu sou o teu galardão. Se você sobreviver, eu sou o teu galardão. Se você tiver bens, eu sou o teu galardão. Se você não tiver, não olhe para mim apenas para tê-los, mas olhe para mim porque eu sou o teu galardão. Se você perder os seus bens, eles não são a sua segurança, eles não são o teu refúgio, eles não são a tua rocha fiel, eles não são a tua fortaleza. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou o teu melhor presente, diz o Senhor. Foi exatamente assim com Abraão, e é assim com você. E quando a gente discorre nesse texto, Deus dizendo para ele: eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou o teu melhor presente. Aí Abraão olha para Deus e diz assim: o que o Senhor me dará? O que é que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho filhos. Sabe o que eu tenho, Deus? Eu tenho só um mordomo fiel na minha casa, o Damasceno Eliezer. Isso está aí no seu texto. Veja bem. O Senhor havia dito para Abraão assim: ó, eu sou o teu escudo. Quem vai sempre à tua frente te protegendo sou eu. Eu sou o teu galardão, a tua maior e melhor recompensa. Aí olha para Deus e diz: mas o que é que o Senhor vai me dar?
Na minha casa somente tem um mordomo. É ele que vai herdar. E Abraão estava dizendo assim para Deus: olha, Deus, já que o Senhor não me providenciou, já que o Senhor não me deu um filho, eu mesmo fui lá e providenciei. O meu mordomo vai herdar. Abraão estava olhando para o chão, como tem muita gente aqui olhando para o chão. Tirou os olhos da promessa, daquilo que Deus tinha para ele. Eu mesmo já providenciei. Eu tomei as providências. É ele que vai herdar. Abraão simplesmente estava dizendo assim para Deus: olha, Senhor, eu já firmei um contrato com ele mesmo. E essa coisa de contrato era legal no Antigo Testamento. Aquele que não tinha filhos, ele poderia contratar servos que eram pagos simplesmente para esse tipo de contrato mesmo. Eu te dou, era mais ou menos assim: olha, eu não tenho filhos, quando eu estou ficando velho, quando eu morrer, eu não tenho quem me sepulte, não é? E aí eu te dou todos os meus bens em troca do meu sepultamento. Eu te dou tudo que eu tenho e você providencia o meu funeral. Ele simplesmente estava dizendo assim: olha, já que o Senhor não providenciou, não fez o que eu te pedi, eu mesmo já providenciei, eu mesmo já acertei tudo. Aí sabe o que o Senhor disse para Abraão? Ele diz assim, ó: eis que não será ele, Abraão, o teu herdeiro. Não vai ser ele não, Abraão, o teu herdeiro. Sabe por quê, queridos? Sabe o que o Senhor estava dizendo para Abraão? Abraão, tu está pensando pequeno. Tu está com o olho só voltado para a terra. Tu está com pensamento e visão de galinha. Tem muita gente aqui nessa noite com pensamento e visão de galinha. O Senhor estava dizendo assim: olha, você está sendo muito limitado ao seu problema, Abraão. Tira as tuas mãos daí, eu te fiz promessa, então tira as tuas mãos daí, porque para cumprir as minhas promessas, eu não preciso de ninguém para me ajudar. Quem vai herdar tudo que tu tens, vai sair de ti. Quem vai herdar o que tu tens, vai sair das tuas entranhas, Abraão. Tira as mãos daí. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Era isso que Deus estava colocando para ele ali. Querido, olha aqui para mim, ó. Tira a tua mão e deixa Deus trabalhar. Toque em alguém que está aí do teu lado e diz: tira a tua mão e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Abraão não estava entendendo nada. Deus diz: olha, Abraão, você não está entendendo nada. Você está procurando alguém para te enterrar e eu vou te dar um herdeiro. Você está procurando um servo e eu vou te dar um filho. Você está tentando achar um jeitinho de fazer as coisas. Eu vou firmar uma aliança com você. Você está procurando um jeitinho brasileiro para resolver as coisas do seu jeito. Mas eu vou colocar em você um sinal da terra da tua promessa. Então tira as tuas mãos daí, porque você entregou o teu problema para mim. Deixa eu agir. Você está entendendo isso nessa noite? Amém? Deus me dá umas palavras mais pesadas. Hoje Ele pegou bem leve. Deus quer te entregar a terra da tua promessa nessa noite. Quando nós caminhamos aí nesse versículo, você vai ver aí o Senhor, Ele pega Abraão pelas mãos e diz: vem comigo, meu filho, vamos lá fora. Sai dessa limitação, sai aí de onde tu está, com esse pensamento, com esse olhar de galinha, só olhando para baixo. Veja bem, não foi Abraão que saiu, foi Deus que levou Abraão. Ergue a tua mão aí. Deixa Deus te levar. Ele pega Abraão pelas mãos e diz: olha para o céu, Abraão. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que tu podes contar.
assim será a tua descendência. Ei, olha aqui para mim, você que está aí, ó, olhando para o chão, dizendo assim, na situação que eu estou, eu quero é mais um buraco para me enterrar e alguém que chore pela minha derrota. Você que está aí pensando em procurar um advogado para resolver teu casamento, a tua situação, Deus diz para você assim, olha, tira a tua mão daí, porque a última palavra é a minha, diz o Senhor dos Exércitos. Conheça a tua vida não, querido. Sei o que Deus diz para mim, essa semana inteira, ontem, à noite, à tarde, de madrugada, hoje. Tem gente aqui a ponto de terminar o casamento. O Senhor diz para você, tira a tua mão daí, porque a última palavra é a minha. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha para o céu, querido. Olha para as promessas de Deus. Você está preocupado com coisas tão pequenas. Olha para o céu. Você está preocupado com aquilo que você não tem hoje. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Glorifica o Senhor aí onde você está. Ele está agindo em teu favor. Abraão, ele simplesmente creu naquilo que Deus tinha para ele. Você não está aqui por causa do pastor Antônio. Você não está aqui, muito menos por causa de mim. Você não está aqui por causa do Ministério de Louvor. Falei isso no começo. Nós estamos aqui porque nós cremos. Nós cremos no Evangelho, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nas promessas de Deus. É por isso que nós estamos aqui. E um dia, você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E você vai olhar para trás e vai dizer, isso está acontecendo comigo porque eu acreditei, porque eu criei nas promessas de Deus. Abraão acreditou naquilo que Deus tinha prometido para ele. No primeiro momento parece que ele se perde. Depois Deus o toma pela mão. Ergue a cabeça e faz ele olhar para o alto. Deus toma a tua mão agora, querido, te faz olhar para o alto. Para as promessas que Ele tem para você. Sabe, queridos, eu posso não estar bem de saúde, mas eu ergo as minhas mãos para os céus e eu declaro, eu creio nas tuas promessas. Eu creio que tu vais me restaurar. Eu posso estar chorando todos os dias e sofrendo porque eu perdi o meu marido, mas eu ergo as minhas mãos e adoro ao Senhor e digo, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Querido, você pode estar sem dinheiro, você pode estar numa situação difícil, as portas todas podem estar fechadas, tudo pode estar contra você, mas erga as suas mãos para os céus e declare, eu creio nas tuas promessas. Vamos conhecer um pouquinho da história de Abraão, para que a gente entenda isso. Abraão, ele é a 9ª geração depois de Sem. Ele nasceu por volta do ano 2000 a.C. Abraão foi filho de Terá. Ele foi irmão de Naor e Ara. Abraão casou-se com Sarai e Naor casou-se com Milca. Morava com Abraão seu sobrinho Ló, filho de Ara, que havia falecido, irmão de Abraão que havia morrido. Lá em Gênesis 11, 27, 28, por aí, você vê essa história. A família de Abraão era de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava localizado na Mesopotâmia,
Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates. Ur era um centro cultural e também centro de uma religião pagã que cultuava a lua. E como é que era a religião da família de Abraão? A família de Abraão era idólatra. A Bíblia não revela o grau de conhecimento de Deus que Abraão possuía antes da sua chamada. Mas haviam se passado 350 anos antes do dilúvio, quando Noé, o homem que andava com Deus, lá em Gênesis 6, 9, era o pregoeiro da justiça. Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, embora a Bíblia silencie sobre isto, é possível que Noé, eu acredito que Noé, ele tenha continuado a falar de Deus e foi se proliferando de geração a geração até que chegou a Abraão. E como é que Deus chama Abraão? A primeira chamada de Abraão se dá quando Abraão ainda morava lá em Ur dos Caldeus. O Deus da glória, ele apareceu e lhe deu uma chamada que compreendia 3 diferentes ordens. Deus disse assim para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, não é assim? Abraão sai de Ur com a sua família. E a Bíblia relata que Abraão falou com a sua família sobre a ordem que havia recebido de Deus, e esta mostrou-se disposta a ir à mesma terra que Deus prometera mostrar a Abraão. A Bíblia diz assim, em Gênesis 11, lá no versículo 31, tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Ara, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Parece que Abraão nem teve a oportunidade de emitir opinião, de dizer assim, olha, Deus disse para mim sair do meio da minha parentela, dessa tenda, e eu pegar a minha esposa pela mão e ir embora. Mas a família de Abraão decidiu vir com ele. Sabe por quê que o pai de Abraão, ele morre aí? Se você ler na Bíblia, depois ele morre aí nesse lugar. Decide sair com ele, porque para ele era indiferente estar em Ur dos Caldeus ou em Harã, porque o povo cultuava deuses da mesma forma. Era pagão da mesma forma. E isso aí foi uma obediência incompleta, porque Deus não disse assim para Abraão, olha, pega o teu pai, pega o teu sobrinho, pega aí o resto da tua família. Ele disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. A família de Abraão, a partir dali, era sua esposa. Essa era a ordem de Deus para ele. Quando Abraão ele saiu de Ur, o pai dele era o patriarca da família. E a incompleta obediência disso tudo foi negativa. Uma das 3 ordens de Deus não havia sido atendida. Abraão ele não deixou a sua terra e foi direto para a terra que Deus ia mostrar para ele. Ele para lá em Harã, outra cidade do mesmo país. Abraão ele não saiu do meio da sua parentela porque o seu pai ele continuava sendo o líder da peregrinação. A promessa de que Deus lhe mostraria uma terra não foi aproveitada, uma vez que a direção estava com Terá. E quando é que se dá a segunda chamada de Abraão? Gênesis 12:1, Deus faz a Abraão uma segunda chamada. Ele diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. É assim que está na sua Bíblia? Amém? Desta vez partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Saiu sem saber para onde ia, mas estava, sabe aonde? Na direção do Senhor. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. E Deus vai visitar a casa de Abraão. No momento que ele tinha saído de uma guerra, no momento que ele estava fazendo uma reflexão da sua vida, no momento que ele diz, as promessas de Deus não chegam para mim, então Eliezer, o Damasceno, que é meu servo, vai herdar todas as minhas coisas. É ele que vai herdar. Eu acho que esse negócio aí de promessa está custando na minha vida, então eu vou resolver logo aqui do meu jeito. A gente é meio assim, a gente tem promessas de Deus, mas a gente quer resolver do nosso jeito, no nosso tempo. É. Aí Deus vai lá na casa de Abraão e diz, olha, eu vim aqui só para te lembrar e te dizer que quem te tirou de Ur dos Caldeus não foi a situação que se instalou por lá, mas fui eu que te tirei. Né?
Ele olha para Abraão e diz isso. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que Ele estava com você no momento daquela traição. Que Ele estava com você no momento que aquele que se mostrou seu amigo, e quando você mais precisou dele, te jogou no chão e te chutou. Ele estava lá no momento da sua demissão. Ele estava lá no momento que a situação do caos se instalou lá na sua vida. Ele te diz isso. Que Deus sempre esteve com você naquela hora da madrugada, enquanto você não conseguia dormir e só chorava e dizia: por que isto está acontecendo comigo, Deus? O que é que eu vou fazer? E a minha família, Deus, Ele estava com você. Deus olhava para você e estava dizendo assim: eu permiti que tudo isso acontecesse, porque tu és muito limitado. Tu não consegue enxergar o que eu tenho para ti. Então, eu permiti tudo isso, meu filho, porque eu estou te empurrando para a terra da promessa. Foi assim que Deus disse para mim essa noite. Entregar essa palavra para você. Que Ele está te empurrando para a terra da promessa. Ele diz assim: olha, sou eu que te tirei de Ur dos Caldeus, para tu herdar a terra que eu tenho para ti. Glorifica o nome do Senhor, querido. Foi Ele. Foi Ele que permitiu. E sabe o que é interessante nisso tudo? É que, primeiramente, Deus diz assim, olha, lá em Gênesis 15:5. Olha para os céus e contemplas as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. E Abraão, ele foi confrontado com essa revelação, e ele responde com uma inquestionável expressão de fé. Lá no versículo 6, ele diz assim: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Ele creu no Senhor. Isto foi-lhe imputado por justiça. E aí Deus continua as suas promessas. Lá no versículo 7, ele diz assim: olha, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Mas veja bem, que para essa promessa, Abraão reage com uma objeção. Ele diz assim: Senhor Deus, como eu saberei que eu hei de herdá-la? Está aí na sua Bíblia. E em resposta a essa objeção de Abraão, aí Deus ordena que ele sacrifique uma série de animais. Você vai ver isso aí em Gênesis 15, lá do 8 até o 10. Ele pega esses animais, ele ordena que ele sacrifique esses animais, que ele divida esses animais ao meio, pondo cada metade em sentido oposto, abrindo um corredor. Ele disse assim: olha, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão, ele trouxe tudo isso. E ele partiu cada animal ao meio, e ele pôs cada parte deles dispostas, menos as aves que ele não partiu. Deus estava dizendo assim para Abraão: olha, você quer ter certeza? Então faça o que eu te ordeno agora. Você quer ter certeza das suas promessas? Amém? Faça o que Deus te ordena. E Abraão, ele começa a arrumar os elementos do pacto. E quando Abraão começa a arrumar os elementos do pacto, de repente, começaram a sobrevoar aves de rapina, a saber, urubus mesmo. Começaram a voar ali, a sobrevoar. E Abraão começa a enxotar. Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. Na hora da aliança, as aves de rapina aparecem. Tem gente aqui cercado de aves de rapina. Começa a enxotar, meu querido, te levanta e começa a enxotar. Porque o Todo-Poderoso está vindo em teu auxílio.
Mas de onde saiu tanta ave de rapina? De onde apareceu tanto urubu depois que Abraão dispôs os elementos? Querido, de onde é que Deus vem mesmo? Hã? Não ouvi direito. De onde é mesmo que Deus vem? As aves habitam aonde? Sabe, querido, pode até ter ave de rapina te rodeando, mas elas vão ter que sair. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso vai descer pelo mesmo caminho e vai chegar na tua casa. Então elas vão ter que sair da frente. Pare de reclamar. Pare de murmurar pelos problemas, as aves de rapina que te rodearam nas últimas semanas. Ontem você foi rodeado por ave de rapina, foi permissão de Deus. Vai enxotando, coloca a tua casa em ordem, porque Deus vai chegar nela. Deus vai chegar na tua casa. O caminho está sendo liberado, Ele vai vir no teu socorro, mulher. Para de murmurar, para de reclamar. Aí a gente caminha mais um pouquinho e a gente vê Deus fazendo cair um sono profundo sobre Abrão. Lá no versículo 13. Então disse Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida 400 anos. Deus estava dizendo assim: olha, os teus descendentes seguirão para uma terra que não é tua, eles seguirão para o Egito, e eles serão oprimidos por 4 séculos. Isso é uma cifra reduzida dos 430 anos passados ali. Se você for lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40, 41, você vai ver isso aí. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite, querido? Que tem momentos da vida da gente que a gente precisa dormir. Tem horas que a gente precisa fechar os olhos. E sabe por que Deus faz Abraão dormir? Porque se ele não dormisse, se ele não descansasse, ele estaria ansioso, ele colocaria tudo a perder. Ele estava ansioso pela promessa de um filho, mas ele já era de idade avançada. Ele iria olhar para as circunstâncias. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias do teu filho, do teu marido, da tua esposa, da tua casa, da tua situação. E você está perdendo o descanso. Às vezes a gente precisa fechar os olhos para parar de ver o que é natural, para parar de olhar para baixo, para tirar os olhos da promessa. A gente precisa fechar os olhos para o natural e começar a ver aquilo que transcende o nosso entendimento, começar a olhar para o sobrenatural, para as promessas de Deus. Fecha os olhos e começa a olhar para as promessas. Fecha os olhos. Porque se você começar a pensar na tua situação, você não vai ver o agir de Deus na tua vida. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto você dorme, enquanto você descansa, Deus trabalha para você. Amém? Ele está trabalhando ao teu favor. E os elementos estão dispostos. A presença de Deus passa então entre os animais cortados ao meio. E a aliança entre Deus e Abraão, ela é selada em um episódio que ficou conhecido como aliança entre os pedaços. Um acordo que liga as duas partes. E quando a gente vai no Antigo Testamento, uma aliança, ela era selada de fato pelo derramamento de sangue e pelo andar entre os 2 pedaços de carne que eram dispostos. E uma aliança, ela não pode ser quebrada. Ela não podia ser quebrada porque ela constituía uma promessa solene
e uma promessa de proteção entre os aliançados. E sabe que aliança, ela queria dizer, tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero fazer uma aliança contigo nessa noite, porque tudo que é meu será teu, e tudo que é teu será meu. Recebe onde você está. É isso que ele está dizendo. Da promessa. Deus passa pelo meio e ele firma uma aliança com Abraão. Veja bem, Deus em nenhum momento pede para Abraão passar pelo meio. Ele passa sozinho. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Abraão era falho. Por isso ele não pediu para ele passar no meio, ele passou sozinho. E ele estava dizendo para Abraão, você pode até falhar, meu filho, mas eu não falharei contigo. Porque tu vais falhar, Abraão. Daqui a alguns dias, tu vai se meter numa encrenca danada. Tu vai tomar uma escrava, tu vai gerar um filho fora da promessa, e tu quase vai matar teu descendente, porque tu vai dispensar ele só com pão e água. Deixa que quem vai passar sozinho sou eu, porque você falha, mas eu não vou falhar. Deus sabia que Abraão era falho, e Deus sabe que eu e você somos falhos. E Deus passa. E na visão, a Bíblia diz, eu acho que é aí no versículo 17, que há forno de fumaça e uma tocha de fogo. E sabe o que é isso? Quer dizer? Que a presença de Deus está ali no concerto, na aliança com Abraão. Isso quer dizer que o Senhor assinou um contrato com Abraão. E o final dessa história nós vamos lembrar lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. A partir do versículo 8. Que diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidões, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ministério de louvor. Sabe, querido, Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de aliança. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode ficar em pé nessa noite?